Quando eu disse eu acredito em Deus, com o último fôlego que eu tinha, foi como se tivesse dado a partida para eu sair do meu próprio corpo. Num segundo eu estava ali, de joelhos, dentro de uma sala que eu nunca tinha visto na vida. No segundo seguinte, eu estava no teto, olhando para baixo, vendo o meu próprio corpo caído no chão. E eu não sentia dor nenhuma. Era como se a dor tivesse ficado lá embaixo, presa dentro daquela carne, e eu tivesse finalmente saído dela. Eu me chamo Ana, tenho 78 anos, e o que eu vou te contar aconteceu de verdade, cada detalhe, cada coisa que eu vi, que eu senti, que eu ouvi. Não é invenção, não é sonho, não é alucinação de quem estava mal. Foi real, tão real quanto esse momento agora. Eu cresci no interior de Minas, numa cidadezinha que a maioria das pessoas nem conhece pelo nome. Uma dessas cidades pequenas onde todo mundo se conhece, onde você vai até o mercado e leva 40 minutos porque fica parado conversando na calçada. Eu amei crescer lá. Tinha escola, tinha rio, tinha aquela vida simples que a gente só aprende a valorizar quando já cresceu. Eu participava de tudo que a escola oferecia. Ajudava na banda, fazia teatro nas festas juninas, ajudava a editar o jornalzinho da professora. Eu era uma menina feliz, mas aí chegou a adolescência e com ela aquela coisa que até hoje eu acho que é um dos piores presentes que a vida dá pra gente, a opinião dos outros. De repente, o que eu vestia importava, o que eu pesava importava. Eu tinha uns 12, 13 anos e comecei a me olhar no espelho sem gostar do que via. Mesmo não sendo uma menina acima do peso, eu me via assim. Via uma coisa que precisava ser consertada. E aí eu comecei a fazer coisas com o meu corpo. Coisas que hoje eu sei que tinham nome, que eram doença. Na época, eu achava que era força de vontade. Era bulimia. Com 12 anos eu já tinha esse comportamento instalado e eu escondia de todo mundo, da minha mãe, das amigas, do namorado. Era um segredo que eu carregava com um peso imenso, mas que de alguma forma eu justificava para mim mesma. Esse padrão me seguiu por anos. A escola, o namoro que virou casamento, os filhos que vieram, o trabalho como auxiliar de enfermagem. Em cada fase nova da vida, em cada momento de pressão, aquela voz voltava. Aquela voz que dizia que eu não era boa o suficiente. E o comportamento voltava junto. Quando eu já estava trabalhando na saúde, o médico começou a prescrever um remédio novo para perda de peso. Todo mundo tomava,
todo mundo falava maravilhas. Eu nunca tinha mexido com droga nenhuma. Não sabia o que estava me metendo. O médico me receitou, eu comecei a tomar e em pouco tempo eu percebi que não conseguia mais parar. O remédio me fazia não sentir fome e não sentir sono. Eu ficava acordada a madrugada inteira, cheia de energia, fazendo coisas que não faziam sentido nenhum. Eu lembro de uma noite que fui capinar o quintal com uma lanterna na mão, no escuro. O meu marido me olhava da janela sem entender nada. Mas eu escondia dele também. Escondia a dose, escondia a caixinha, escondia o quanto eu dependia daquilo. A vergonha era maior do que o medo. Durante quase 9 anos eu tomei aquele remédio. 9 anos sem dormir direito, sem comer direito. E aí o meu corpo começou a cobrar. Eu sentia como se os meus pulmões tivessem esquecido de respirar sozinhos. Eu deitava, começava a adormecer e de repente uma coisa me acordava com violência, como se alguém tivesse me sacudido. Eu me levantava do leito no meio da madrugada e ficava tentando fazer o ar entrar. Era aterrorizante. Uma noite pior que a outra. Uma noite foi particularmente ruim. Eu quase não respirei até amanhecer. No dia seguinte, meu marido me sentou e disse, com aquela voz cansada de quem não aguenta mais: Ana, assim não dá. Eu preciso trabalhar, os meninos precisam de mãe e você precisa de ajuda. Ele tinha razão, eu sabia, mas a vergonha foi mais forte. Eu disse que estava bem, que precisava só de uma boa noite de sono. Ele sugeriu que eu fosse me hospedar num hotel perto de casa, que ao menos lá eu descansava sem perturbação. Eu fui. Dirigi até o hotel, mas estava completo. Tinha um evento. A moça da recepção falava, explicava que tinha outro hotel uns 3 quilômetros adiante, e eu ouvi a voz dela como se viesse de longe, abafada. Eu já sentia tudo escurecendo. Saí correndo para o carro, chorando, sem conseguir respirar direito. Rezei, pedi a Deus que me deixasse chegar naquele próximo hotel. Só me deixa chegar, meu Deus. Cheguei. Fiz o check-in agarrada no balcão. Fui até o quarto. Pensei, um banho quente vai me acalmar. Abri a torneira da banheira. E aí uma certeza entrou em mim como uma faca, física, absoluta. Se eu entrasse naquela banheira, ia desmaiar e ia morrer afogada ali, sem que ninguém soubesse. Não desliguei a torneira. Não peguei a bolsa, não peguei a chave, não peguei a sandália que tinha tirado.
Saí correndo do quarto descalça. Atravessei o corredor, saí pela porta de serviço e fui pelo estacionamento sem saber para onde. Num certo ponto, um carro quase me atropelou. Freou de repente. O homem desceu correndo, veio até mim. Falava pouco português, mas me olhou nos olhos e entendeu que eu precisava de ajuda. Abri a porta do passageiro e quando eu fui sentar, vi um livro no banco, uma Bíblia. Entrei no carro. Ele me levou morro acima. Parou num estacionamento onde tinha um senhor alto esperando. Os dois me carregaram para dentro de um prédio. Era uma igreja. Um pastor veio até mim, viu meu estado, ficou pálido. Me perguntou meu nome e eu não soube responder. Eu não me lembrava do meu próprio nome. Ele bateu a mão na mesa para me trazer de volta e disse: "A senhora acredita em Deus?" E eu respondi com toda a voz que ainda tinha: "Eu acredito em Deus." E aí tudo saiu: o ar, o peso, a dor, a vergonha de tantos anos. Tudo saiu de uma vez e eu estava no teto. Quando eu saí do meu corpo, não doeu. O que eu sinto até hoje quando lembro daquele momento é que foi a primeira vez em décadas que eu respirei de verdade. Uma respiração que não tinha fundo, que não tinha limite. Eu me senti expandida, como se eu fosse maior do que o meu corpo tinha conseguido me conter por todos aqueles anos. Eu me vi lá de cima. Vi o pastor chamando o SAMU. Vi a ambulância chegando. Vi as pessoas se movimentando ao redor do meu corpo com aquela urgência de quem está tentando salvar uma vida. E eu senti uma coisa que não esperava: gratidão. Não conhecia aquelas pessoas, elas não me conheciam, mas estavam lutando com tudo o que tinham para me manter viva. Olhei para o meu corpo ali no chão e pensei: obrigada por ter me carregado até aqui. Mas aquele corpo não era eu. Eu era aquela coisa enorme e leve que estava ali em cima. Senti uma presença ao meu lado direito. Não era uma pessoa do jeito que a gente entende. Era amor. Uma presença feita completamente de amor, que me envolveu toda, e eu simplesmente me soltei. Quando me soltei, comecei a me mover. Era como viajar numa velocidade que não tem nome, por dentro de um túnel de luz, e esse túnel era tão cheio de amor que eu me perguntava como cabia aquilo tudo dentro de um único ser. Ia explodindo de amor. De repente, tudo mudou. A presença angélica foi embora e no lugar dela veio outra coisa. Uma presença que era maior que tudo, que estava em tudo.
Eu estava no meio das estrelas, no meio da galáxia inteira, e eu soube, com uma certeza que não precisa de explicação, que eu estava em casa, não em Minas. Aquilo era lar. A terra era uma visita. Deus estava comigo. E não era o Deus que eu aprendi na infância, aquele que julgava, que contava os pecados, que esperava a hora de punir. Era amor puro, uma presença que me conhecia toda, até o fundo, e me amava inteiramente. Eu pensei, mas e os meus erros? E tudo o que eu fiz de errado? E Deus foi respondendo cada pensamento antes de eu acabar de formulá-lo, preenchendo cada dúvida com amor. Julgamento é o oposto do amor. Essa foi a coisa mais importante que eu aprendi ali. Eu tinha desperdiçado tanto da minha vida me julgando, me castigando, me destruindo por dentro, porque eu achava que não era suficiente. E tudo aquilo era mentira. Então começou uma revisão da minha vida, como um filme começando do começo. Eu no colo da minha mãe, recém-nascida. O dia do casamento, os partos dos meus filhos. Cada memória vinha carregada de um amor que Deus sentia por mim em cada um daqueles momentos. Me vi sendo amada em cada fase, mesmo nas que eu tinha achado que era indigna de amor. Depois Deus me pediu para olhar de um jeito diferente. E eu vi coisas pequenas que eu nem lembrava mais. Eu devia ter uns 8 anos. A professora tinha levado a turma visitar um lar de idosos. Me afastei do grupo e fui parar no quarto de uma senhora. Me sentei do lado dela, peguei um pente e comecei a pentear o cabelo dela enquanto cantava uma musiquinha de escola dominical. A senhora fechou os olhos, ficou quieta, e o amor que ela sentiu naquele momento era tão imenso que eu chorei vendo aquilo. Uma coisa tão simples, e era exatamente isso que importava. Deus me mostrou minhas dádivas. Disse que quando eu nasci, Ele me deu o dom da paciência e o dom da beleza. Eu quis protestar, mas Deus me disse de novo, com aquela calma que é impossível descrever. Quando você nasceu, eu te dei o dom da paciência e o dom da beleza. E aí eu entendi pela primeira vez o que é beleza de verdade. Não era o que o espelho mostrava, era o que vinha de dentro, era o coração, era o que eu fazia com o que eu tinha. Eu era suficiente, sempre tinha sido suficiente. Depois Deus me mostrou a terra lá embaixo. Eu vi a minha família, senti a presença dos meus filhos. E então vi algo que me apavorou: fogo, chamas enormes cobrindo partes da terra. Gritei: meus filhos estão lá, faz alguma coisa.
e Deus me pediu para prestar atenção. Vi as almas saindo, centenas, milhares, subindo pelas chamas sem se queimar. Cada vez que uma alma passava por mim, eu sentia uma onda de alívio. Mas depois eu vi as outras, as que não subiam, as que ficavam, e sentia a tristeza de Deus. Uma tristeza que não era raiva, não era julgamento. Era o luto de um pai que vê um filho se afastar e não pode fazer nada porque o filho escolheu. O amor precisa ser escolhido. Não existe amor obrigado. Depois que a última alma passou, eu estava pronta para entrar também. Corria para dentro com vontade e Deus me parou. Disse: não, você vai voltar. E antes de te mandar de volta, vou te dar mais 2 dons: conhecimento e sabedoria. Quando você chegar, fica quieta, escuta as pessoas que eu vou colocar no seu caminho. E quando você falar, fala com paciência, com beleza, com conhecimento e com sabedoria. Você vai mudar a vida de muita gente. Antes que eu conseguisse argumentar, senti que fui empurrada de volta. A descida foi completamente diferente. Lenta, pesada, cheia de vozes humanas abafadas, raivosas. E então comecei a sentir mãos por todo o meu corpo, tentando me puxar para baixo. Era como se criaturas que só me viam como luz tentassem me segurar. Cada toque me drenava. Era aterrorizante. Eu estava longe de Deus, completamente longe. A única coisa que me ocorreu foi gritar por dentro: meu Deus, me ajuda, eu te amo. E quando eu estabeleci aquela conexão de novo, as mãos foram largando, uma por uma. E eu fui subindo até que elas não me alcançavam mais. Então me vi pairando acima do meu corpo numa maca de hospital. Vi os médicos, os equipamentos, meu marido de um lado completamente destruído. Eu sabia que ia ter que voltar. E num instante, sem me dar tempo de pensar, fui colocada de volta. Abri os olhos. Olhei para o meu marido. Senti o amor dele, o alívio. Queria falar, queria contar tudo, mas não saía som nenhum. As enfermeiras mandavam descansar e eu ficava ali, em silêncio, guardando aquilo tudo dentro de mim. No dia seguinte, quando o médico veio me atender, eu tentei contar. Disse que tinha estado no céu, que tinha estado com Deus. Ele ficou branco. Saiu do quarto quase correndo. Voltou com minha ficha, com o relato do pastor, do homem que me encontrou no estacionamento. E decidiram que eu era bipolar, que tinha tido um surto, que precisava de internação psiquiátrica.
eu fiquei quase um mês longe da família. Aprendi que cada vez que eu falava na experiência, adicionava um remédio. Aprendi a calar. Aprendi a negar. Não aconteceu. Eu estava confusa. E aí iam diminuindo a dose, até que me deram alta. Quando cheguei em casa, meu marido disse que eu estava de volta, que estava forte. E eu disse: estou forte sim, mas não por causa da clínica, por causa de Deus. E contei tudo. Ele chorou muito, porque me conhecia desde os 18 anos e sabia que eu estava falando a verdade. Depois disso, me tornei enfermeira de cuidados paliativos. Cuidei de pessoas nos últimos dias de vida e nunca mais tive medo da morte. Nunca mais. Porque eu sei o que tem do outro lado. Tem amor, tem paz, tem uma presença que te conhece inteirinha e te ama do mesmo jeito. Eu não tenho como provar o que aconteceu comigo. Não tenho como fazer ninguém acreditar se a pessoa não quiser. Mas eu sei o que eu vivi e o que eu quero que você leve daqui é uma coisa só. Você é suficiente. Do jeito que você está agora, com as suas imperfeições, com o seu passado, com tudo o que você acha que te diminui. Você é suficiente. E você é amado por uma presença que não julga, que não conta erros, que só quer que você escolha o amor. Esse foi o maior presente que a morte me deu. Entender isso enquanto eu ainda estava viva para mudar.